Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nós, em nome de Jesus. Mais um dia, mais uma oportunidade que Deus está nos concedendo de entrar no ar com o programa Um Instante com Deus. E que esse momento a qual Deus está permitindo para que nós possamos tirar para meditar na sua palavra e orar também ao Senhor, possa ter refrigério sobre a sua vida, possa te abençoar, possa te fortalecer, e que em nome de Jesus você encontre paz e descanso para a sua alma. Eu quero também agradecer a todos os irmãos que têm nos ajudado em oração e também na divulgação desse programa. Esse programa é uma bênção de Deus para nós. Quero agradecer a todos que estão nos ajudando em oração e divulgando. E você que conhece alguém que precisa e tem oportunidade de acessar a internet, passe o endereço do nosso portal para ele, para que ele esteja conosco, meditando nesse instante com Deus e também recebendo esta oração. Hoje, nossa cidade levantou um pouquinho mais quente do que o normal, um pouco mais de calor, mas graças a Deus, nessa correria, nessa lida, que cada um de nós temos, Deus tem nos dado a graça de conseguir suportar não só o calor, mas as lutas e as aflições que temos durante o curso da nossa existência. Eu queria trazer nessa tarde para a nossa meditação aquilo que está em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso de número 7. Que é um texto muito conhecido e eu já vi muitas canções serem feitas usando esse termo. Eu já vi muitas pregações, eu já preguei sobre esse texto, mas eu queria trazer uma reflexão para nós nessa tarde, porque a palavra de Deus, ela se renova, ela se faz nova todos os dias, ela é vida. As palavras de Jesus são espírito e vida. Essa palavra que chega em nós e nos consola e nos traz vida e nos faz abrirmos mão de nós mesmos para que Cristo esteja em nós, porque o escritor de Eclesiastes diz que alegria podemos ter de comer e de beber, não tendo Deus como nosso Deus, sem estar na presença de Deus. É tudo alegria, efemeridade pela nossa vida, de entender que sem Deus nós não temos nenhuma alegria. E Paulo, escrevendo essa segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo de número 7, ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso é que falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Queridos, é um termo, são duas coisas que Paulo nos coloca. Primeiro é um vaso de barro, que simboliza o meu ser, o seu ser, o nosso ser. E segundo, ele coloca que ele aborda o tesouro,
Se nós olharmos o contexto, se nós olharmos essas cartas aqui, nós iremos entender que refere-se à luz do conhecimento da glória de Deus mediante a Cristo. Essa verdade, esse tesouro, essa palavra de vida, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse tesouro é esse discernimento, esse conhecimento de que em Jesus Cristo eu fui reconciliado com Deus, e Deus reconciliou-se com o mundo através de Jesus Cristo. E Paulo trata isso como uma coisa preciosa, um tesouro, porque antigamente as pessoas abastadas, as pessoas ricas, milionárias, elas não tinham banco, elas guardavam o seu tesouro, ela não tinha uma Caixa Econômica Federal para ir lá guardar e penhorar, não. Eles guardavam um tesouro em vasos de barro. Só que ele faz aqui uma analogia. Vaso de barro e tesouro. E ele diz que, pela leitura do texto, que há uma necessidade que esse vaso de barro, que sou eu e que sou você, temos que aparecer o mínimo possível, para que esse tesouro brilhe em nós cada vez mais. Eu vi, eu criei, e por isso eu falo. Esse é o tesouro. Aquele mesmo tesouro que João teve quando, ao entrar ali na sepultura de Jesus, o texto diz em João que ele viu aqueles lençóis, ele viu e creu. Por isso é que nós estamos aqui. Eu criei, eu não vi, eu creio, mas eu estou falando porque Jesus diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creem. E isso é tesouro. Tesouro para que resplandeça nesse vaso de barro que sou eu, que sou você, que não temos nenhum valor, e sem essa concepção de que nós precisamos entender de que esse vaso de barro, ele precisa todos os dias ser moldados pelo Senhor, e moldados amassando, quebrando. Jesus vem e faz o barro. Você pensa, o barro está pronto, mas de repente ele cria algumas trincas ali, tem que quebrar ele de novo. E o processo é esse: vaso na mão do oleiro, para que esse tesouro seja precioso e valioso e crie proporções valorosas no meio de nós e dentro de nós. O processo de entender esse significado do conhecimento de Jesus com o processo de entender que o vaso precisa ser quebrado. O vaso, ele não pode competir com o tesouro. O vaso, ele não pode estar no mesmo nível do que o tesouro e nem acima do tesouro. Somos vaso de barro na mão do oleiro, e pela misericórdia de Deus cabe em nós esse conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quando eu entendo que Deus reconciliou o mundo, se reconciliou com o mundo através de Jesus Cristo, o tesouro já habita no meu ser. Mas há necessidade desse barro ser moldado. E o que nós temos visto é que o vaso, muitas vezes, ele tem competido com o tesouro. Numa aparentemente teologia da prosperidade, onde podemos tudo e Deus está conosco. Eu creio que nós podemos sim, meus irmãos, sermos pessoas prósperas, sermos pessoas abençoadas, porque tudo na vida vem de Deus. Mas guarde isso que eu vou te dizer. A palavra de Deus diz que aquilo que é elevado diante dos homens, perante Deus é abominação. Aquilo que é elevado diante dos homens, perante Deus é abominação. Temos que compreender que o vaso, ele jamais pode
competir com o tesouro. E o que cabe ao vaso é compreender esse espírito de fé que habita nele, esse tesouro que é a certeza de adoção, que nós fomos adotados, nós temos somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus Cristo e co-herdeiro com Ele. Nós temos que ter essa certeza que, a partir do momento que nós compreendemos que o tesouro é maior do que o barro, se instala em nós essa sabedoria, e nós não ousamos a adquirir títulos e posições, a qual é abominação diante de Deus. E a partir do momento que eu entendo que essa graça, que ela é derramada sobre nós abundantemente todos os dias, e mesmo que eu e que você não entenda, mesmo que nós não entendamos que essa graça existe, mesmo que muitos duvidam dessa graça, mas ela é derramada, ela é despejada abundantemente sobre nós todos os dias. Portanto, eu quero dizer para mim e para você, é o fato, o que nos resta é não resistirmos à graça de Deus, porque mesmo eu não crendo nisso, mas pela misericórdia de Deus essa graça me encontra. E eu preciso ter essa certeza. E essa certeza ela se instala a partir do momento que eu compreendo que eu não tenho nada, mas eu possuo tudo. Aquilo que Paulo já escreve lá em 2 Coríntios 6, 9, ele diz, olha, eis que no processo da minha existência eu vivo castigado, porém eu não estou morto. Eu às vezes estou entristecido, mas sempre alegre. Eu às vezes sou pobre financeiramente, mas eu enriqueço há muito com esse tesouro. Os outros me olham, me vê pobre, porque eles olham aquele vaso de barro, um simples vaso de barro. Muitas vezes diante dos homens, desmerecidos, desprezados, diante dos homens sem conhecimento. Mas Paulo ele diz, olha, mas eu enriqueço há muito, porque eu não tenho nada, mas eu possuo tudo. Ele tinha essa consciência. Tanto é que ele ainda diz aqui, olha, em tudo, irmãos, em tudo, eu sou atribulado, porém não estou angustiado, perplexo, porém não desanimado, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no meu corpo. Eu sou perseguido, porém não desamparado, muitas vezes abatido, porém não destruído, porque o vaso vai sendo moldado, e Deus permite que esse moldar seja feito por situações e por provações, mas ele não perde a esperança, porque quanto mais o vaso é quebrado, quanto mais o vaso perde o seu valor, mais o tesouro vem gritante, vem trazendo consolo, vem trazendo esperança, e vem trazendo a vida, vem trazendo o Espírito de Deus, o corpo de Deus, porque ele diz, porque nós que vivemos somos entregues à morte, por causa de Jesus todo dia, para que também a vida de Jesus se manifeste na minha carne, na carne mortal. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Esse saber é tesouro. Não ajunteis tesouros na terra, aonde a ferrugem come, a traça corrói. Ajuntais tesouros nos céus, aonde a ferrugem não corrói, nem a traça come. Paulo chega a dizer, ora, atentando para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, acabam, mas as que não veem, aquelas que são eternas, aquelas que Jesus diz, bem-aventurados que não viram, mas creem, essas são atemporais, essas são eternas. Isso é conhecimento, isso é tesouro. E o consolo se instala a partir do momento que eu olho para mim, esse vaso,
E dentro de mim existe um poder descomunal, que é a certeza de que um dia eu ressuscitarei, assim como Jesus Cristo ressuscitou, e um dia todos nós estaremos juntos, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante. As ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus, eu e você que está me assistindo. Isso depende de religião, independente de religião. Nós fomos feitos para que a glória de Deus se manifeste em nós. Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. E o mistério que estivera oculto pelos séculos dos séculos, o tesouro que estava escondido pelos séculos dos séculos, agora se manifestou na consciência de que Cristo em vós, a esperança da glória. Portanto, o que pode me fazer o mudo, o salmista diz: olha, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. São certezas que são instaladas, são tesouros que estão dentro de um vaso de barro, aonde eu tenho, você tem, você que não tem pode ter. Podemos sim ser desprezados, podemos sim desamparados, mas o tesouro faz com que não sejamos abatidos, nem destruídos. Podemos sim ser atribulados, mas o tesouro põe a certeza, instala a certeza que nós vamos desamparados, atribulados, mas não angustiados. Podemos sim ficar perplexos, mas o tesouro nos traz segurança, mas não nos deixa desanimar. É isso a certeza, essa convicção que Paulo quer nos trazer, de que quanto menos valor o vaso tiver, mais o tesouro vai aparecer. E é esse que é o processo, aquilo que João Batista disse, que eu diminua para que ele cresça. O processo é esse. Não é aquele processo onde eu tenho que me elevar e me gabar e achar que eu sou o dono da verdade e achar que eu é que faço as coisas acontecerem. E muitos fazem isso em nome de Deus, mas de Deus não tem nada, porque aquilo que é levado diante dos homens é abominação diante de Deus. Queridos, não sou eu que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. O processo para todos é esse: vaso de barro, porque habita nesse vaso de barro um tesouro de valor inestimável, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não, queridos, não olhem para mim, olhem para Deus. Mas o vaso competindo em soberba, em egoísmo com o tesouro, trazendo no coração rapinas, vinganças, ódios, competições, mas está distante. O vaso não é de barro, que está alcançando é apenas a abominação diante dos olhos de Deus. E sabe o que acontece? Por praticarem tais iniquidades e o Senhor e não conseguirem mais se arrepender, o Senhor entrega a cada um deles as suas próprias iniquidades, porque o tesouro só cabe em vaso de barro, a qual o oleiro pode quebrar, formar, transformar, quebrar de novo. Amém, Senhor. E o vaso, a única coisa que o vaso diz para o oleiro são seus gemidos da transformação e o amém, porque ele está sendo preparado para receber esse tesouro, e esse tesouro cada vez mais trará vida ao barro, trará esperança ao barro, trará consolo ao barro, trará coragem ao barro para enfrentar aquele dia em que a morte bater na sua porta. Porque quando o vaso ele
tem o mesmo valor do tesouro, o vaso tem medo de ser quebrado, de ser morto. O vaso perde noite de sono, o vaso que compete com o tesouro, o vaso perde noite de sono e ainda reclama com o seu Senhor, porque às vezes ele está um pouquinho menos valoroso do que o tesouro. Por que, Senhor? Como tu deixas isso acontecer? Acaso é isso que o Senhor tem separado para nós? Acaso é esse tipo de adoração que o Senhor tem separado para nós? Acaso é esse tipo de vaso que habitará esse tesouro? Esse conhecimento, essa luz do conhecimento da glória de Deus mediante a face de Jesus Cristo? Tem muitos que dirão: Pai, em teu nome eu não fiz tantas coisas. O Senhor, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque vocês são abominação diante de mim. Aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. E essa mensagem que eu quero trazer para você. Se você sente um barro esmagado hoje, humilhado, desprezado por homens, alegrai o seu coração, porque aí habita um tesouro, aí pode habitar um tesouro que é a excelência do poder de Deus para transformar a sua vida hoje e não de homens. A certeza que o Consolador pode te livrar dos fantasmas, dessa boca do leão, dessa auto-vitimização que nos faz sairmos da presença de Deus. E eu quero finalizar para você que quer esse tesouro no seu coração, para que você quer ser esse barro moldado por Deus, aonde cada molde é menos valor, onde esse vaso, cada vez que ele é moldado, mais desvalor ele tem, menos valor ele tem, e quanto menos valor ele tem, mais tesouro é habitado dentro dele, trazendo essa consciência que Paulo diz: em tudo, irmãos, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por Jesus, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Que graça, que privilégio um vaso receber esse tesouro. Esse vaso ele é morto todo dia para que a glória de Deus se manifeste em vida através de Cristo Jesus. Não desanime, meu irmão. Somos desprezados, mas Deus nos ama, porque Ele procura são esses desprezados mesmo, esses que não têm valor nenhum, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E nessa tarde que a graça de Deus inunde o seu coração de esperança, e que a teologia que permeie seu coração seja essa teologia de conhecer a glória de Deus mediante o resplendor da glória de Jesus Cristo. Cristo é o caminho e a verdade, é Ele que é o nosso tesouro. Quanto mais eu entendo, quanto mais eu conheço, mais esse tesouro é habitado dentro de mim. O que acontece comigo, esse processo de esmagar, é apenas Deus tirando de mim aquilo que vai competir com esse tesouro. Por um lado eu me sinto assim, mas por outro lado existem certezas viscerais no meu ser que me faz encarar sombras da morte, vales de sombra da morte, e não temer. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, porque o tesouro o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, o tesouro que habita nesse ser aqui, serzinho, que para muitos é rejeitado. Mas alguns rejeitaram a pedra angular.
mas um dia nós estaremos todos glorificados com o Senhor. Eu quero orar por você nesta hora. Pai querido, o Senhor é misericordioso e bondoso, e o Teu Espírito Santo se revela através da Sua palavra, esse tesouro, esse conhecimento, ó Pai, a qual um dia nós podemos crer nele, e um dia sem medo, Pai, nós poderemos estar de pé diante de Ti, olhando para o Senhor, nessa certeza que um dia essa palavra nos alcançou e nós não nos desviamos. E quando o processo, ó Deus, desse barro veio sobre as nossas vidas, nós apenas gememos com esperança. Apenas nos atribulamos, mas não ficamos angustiados. Nesse processo de quebra desse barro, às vezes ficamos perplexos, ó Deus, mas nós não desanimamos. Às vezes, durante o processo da quebra desse vaso de barro, nós fomos perseguidos, porém nós não fomos desamparados. Às vezes, no processo de quebra desse vaso de barro, nós fomos abatidos, mas porém não destruídos, ó Deus, porque o tesouro habita no meio do Teu povo, no meio desses vasos de barro. E que essa certeza, ó Deus, que esse resplendor da Sua glória, Pai, traz, ó Pai, de volta a esses irmãos esse resplendor da Sua glória, a qual foi, ó Deus querido, muitas vezes apagados, ó Deus, pelo egoísmo, ó Deus, pela prepotência e pela soberba, mas traga o resplendor da Sua glória sobre nós nessa noite, ó Deus. Traz de volta essa unção do Senhor, e que o Teu povo Te adore, ó Deus, pelo aquilo que Tu és e aquilo que Tu já fez, porque o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio e se fez carne e habitou no meio de nós. E um dia nós estaremos nele ressuscitados, glorificados para a glória do Senhor. Que isso habite em nosso coração. E o Senhor diz a você que está me assistindo: consolado seja por essas palavras. E que essa palavra, em nome de Jesus, alcance agasalho e guarida no seu coração, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida como graça reluzente, mediante a presença, mediante a esse tesouro que temos guardado em nós, através de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Portanto, em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque já carregamos um tesouro em nós. Mas lembre-se, o tesouro não compete com o vaso. Aquilo que é abominação, aquilo que é elevado diante dos homens, é abominação diante de Deus. E o processo sempre será esse. Eu e você somos entregues à morte todos os dias, para que assim também a vida de Jesus Cristo se manifeste em nossa carne mortal. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra de Deus. Não sou eu que está dizendo isso, mas a palavra de Deus. E receba vida para você. Queridos, chegamos mais no final de um programa Um Instante com Deus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, ilumine a sua vida e te dê a paz. Fique com Deus. Ótimo final de tarde, ótima noite para você. E amanhã, se o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, nosso tesouro, permitir, nós estaremos aqui de volta ao vivo às 16 horas. Grande abraço a todos e fica com Deus.